Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no informativo de hoje, uma excelente notícia, né? Para você que é aposentado, para você que é aposentada, né? Saiu um novo teto de juros do empréstimo consignado para beneficiário do INSS, né? Nós vamos falar sobre essa taxa, como ficou. Nós vamos falar também dos bancos que já estão fornecendo, né, que já estão liberando esses empréstimos, e os outros possíveis bancos que vão também atuar com esse novo empréstimo consignado com essa nova taxa de juros, tá certo? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Assim fortalece o nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias com mais informações para você. Pessoal, o novo teto de juros do empréstimo consignado para beneficiário do INSS, ele foi definido, tá certo? Teve uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, que estabeleceu a nova taxa após uma rodada, né, de negociações com o governo federal e representantes do setor financeiro. Então, o novo teto de juros para empréstimos consignados para beneficiário do INSS, com desconto em folha de pagamentos, foi estabelecido em 1,97. A taxa foi referendada nesta terça-feira, dia 28, tá certo? Após a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, né? A mesma reunião definiu o limite de juros para a modalidade também de cartão de crédito, que ficará em 2,89. Levantamos a discussão sobre algo que estava obscuro e jogamos luz. A partir desse princípio, tivemos várias reuniões com equipes do governo para definir a taxa, comentou o ministro do Trabalho e Previdência, Carlos Lupe, que baseou a proposta encaminhada pelo governo federal em estudos dos ministérios Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Na avaliação do ministro, o colegiado estipulou ao longo do mês o início de um debate aprofundado sobre as operações financeiras no Brasil. A manutenção da taxa Selic em 13,75 pelo Banco Central gerou um cenário adverso na economia e impactou na definição do Conselho, contemplou o ministro. Temos o compromisso público de aprofundar o papel dos consignados. Estamos falando de seres humanos e é nosso dever lutar para esses milhões de brasileiros que integram a parte mais vulnerável e ajudou a fazer o país de hoje, afirmou o ministro Carlos Lupe. O Conselho Nacional de Previdência Social, como nós falamos, se reuniu nessa terça-feira, né, e aprovou o índice proposto pelo governo de um teto máximo de 1,97% no crédito consignado para segurados, aposentados e pensionistas do INSS. A decisão retoma parte da taxa cortada na reunião anterior, que reduziu o teto de 2,14% ao mês para 1,70%, motivando a suspensão da linha de crédito até mesmo pelas instituições financeiras públicas como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A decisão deve amenizar a crise gerada no governo com a suspensão do crédito pelos bancos, que fez o governo criar um grupo de trabalho para estudar o assunto. Após o impasse da última reunião na Casa Civil com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o grupo de trabalho coordenado pelo secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e pela secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, a solução foi levar a decisão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem acordo entre a Fazenda e Previdência, Lula bateu o martelo na taxa de 1,97, patamar que fica entre o que desejam os bancos, né, que pleiteavam um teto de 2,01%, e a taxa de 1,90%, defendida até o final por Lupe. A taxa foi aprovada no Conselho Nacional da Previdência Social por 11 votos a 1, com 3 abstenções, sem agradar nem a Lupe nem os bancos, que contam com acesso no Conselho e optaram por se abster. Os bancos representados pela Febraban, eles participaram nessa terça-feira da reunião do Conselho da Previdência Social, né? E inicialmente discordavam da proposta do teto de juros do consignado para beneficiário do INSS em 1,97%, por ser um patamar abaixo dos custos vigentes por parte dos bancos que operam essa linha de crédito. Como nós estamos vendo aqui, né, os bancos queriam mais, né, eles alegam que esse valor não pagam, né,
os custos, como eu disse, vigentes por parte dos bancos para ceder essa linha de crédito. Mas como a proposta representa um importante avanço em relação ao teto anterior de 1,70%, os bancos, contribuindo para encerrar o impasse e diante de impactos na concessão dessa linha de financiamento, que ainda serão avaliados, decidiram se abster da votação, disse em nota a entidade. Apenas 3 bancos já operam nesta quarta-feira, dia 29, a linha de crédito consignado com garantia dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. O primeiro a anunciar a retomada foi o Banco do Brasil, ainda na noite desta terça-feira, após o Conselho Nacional de Previdência Social aprovar também na noite de terça-feira o aumento de 1,97% do teto de juros mensais. Bradesco e Santander voltaram a conceder o crédito nesta quarta-feira, dia 29. O Bradesco informou em nota que já voltou a operar a linha, com a taxa definida em reunião de 1,97 ao mês. O Santander, que havia parado a concessão, mas retomou a oferta nesta quarta-feira também, porém o banco não informou qual taxa vai operar. Alguns bancos ainda querem aguardar a publicação da norma, 5 instituições informaram que pretendem voltar a conceder os empréstimos a partir da publicação da instrução normativa do Diário Oficial da União. São elas: 6C Bank, Daicoval, Itaú, Mercantil e Pan. Então esse último acredita que a concessão também já deve começar a ocorrer a partir desta quarta-feira. A Caixa vai oferecer juros mais baixos do que o mercado. A Caixa promete aplicar a taxa de juros média de 1,87% mensais, abaixo do teto estabelecido, que é de 1,97% ao mês. Anteriormente, quando o limite era de 2,14% ao mês. A Caixa já ofertava a linha com taxa parecida. Esse acordo de terça-feira foi mediado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria sugerido o teto de 1,97% ao mês, pouco antes da decisão final, tomada na reunião extraordinária do Conselho da Previdência. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós falamos sobre essa nova taxa de juros para os empréstimos consignados, do INSS para aposentados e pensionistas, Nós falamos dessa nova taxa que ficou em 1,97%, aprovado também pelo presidente Lula. Nós falamos também dos bancos que já estão atuando com esses empréstimos. Falamos também com os bancos que provavelmente também vão trabalhar com essa linha de crédito. E nós passamos também, a informação que a Caixa Econômica Federal, nesse momento, está com a taxa de juros mais baixa, mais viável para esses empréstimos consignados, caso você precise, desse empréstimo para sanar algumas dificuldades que você possa estar enfrentando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser.